Oi, gente! Então, estamos começando aí o mês de maio, um mês que para muitas pessoas se torna um mês tão doce que fala sobre as mães. Aquela guerreira que cuida dos filhos, às vezes é mãe solo. Mãe, além de ser mãe solo, é aquela que tem mães que têm filhos atípicos, não é? Hoje estamos aqui representando essas mães que guerreiras e têm filhos atípicos para comemorar e celebrar e também conhecer um pouquinho da rotina delas. Estamos aqui com a Alessandra. Ela é mãe de duas crianças atípicas. Atípicas e não são umas crianças, né, Alessandra? Adolescentes, são né? Adolescentes, né? Já são pré-adolescentes, um adolescente e outro pré-adolescente. Pois é. Agora me diz, Alessandra, por que é que os seus filhos são caracterizados por ser neurodivergentes? Porque Arthur, né, foi o primeiro a ser diagnosticado porque Arthur, não sei se te dizer, porque desde os 4 meses de idade, eu sentia que ele tinha alguma coisa diferente, né? Ele comunicava a pediatra, aí quando fez 9 meses, ele começou uma hiperatividade muito grande, mesmo tão novo, né? E eu comunicando também a pediatra. Então, Arthur, ele é autista hiperativo, né? Com seletividade alimentar, mas desde o início, desde novinho, eu já tinha, por trabalhar com psiquiatria há muitos anos, observava essa característica nele de autismo. Alguma coisa dentro de mim já avisava, né, aquela intuição de mãe, vendo os sinais e sintomas também disso. Aí, como eu via Arthur e levava também a Alicia, porque eu tinha que levar a Alicia para acompanhando, porque eu não tinha ninguém para deixar, então, e eles eram uma idade muito próximas, aí nessas consultas, nesse idas e vindas, a médica foi e observou a neuro, né, aqui lá do Altino Ventura, ela observou que a Alicia também era, e eu não conseguia observar nela, porque eu estava muito voltada a Arthur os sinais e sintomas dele serem muito clássicos, né, do autismo. Então, ela já era mais silenciosa, mais calma, mais tranquila, teve um desenvolvimento mais, né, natural. Então, depois que ela foi crescendo, virando pré-adolescente, com uns 9, 10 anos, a gente começou a observar que ela tinha autismo, TOD e DI. Entendi. E para muitas pessoas acham que é semelhante o menino ter autismo, as características do menino também tem que ser das meninas, só que tem uma diferença, até por questão de gênero, né? Os meninos, quando mostra o autismo, já é muito caricato e você já percebe. Já as meninas são muito mais difíceis, a não ser quando elas já mostram estereótipos de ponta de pé e todas as outras características clássicas. Que agora não precisa mais classificar como nível, mas se fosse classificar como nível, qual seriam os níveis? Todos dois. Todos dois? Todos dois. São verbais? Arthur não é verbal. E ele, assim, você ainda consegue entender um pouquinho ele. Eu digo que a Alicia é a tradutora dele. Porque a Alicia, mesmo não falando nada, ele não falando nada, assim, porque ele fala de um jeito que não dá, é audível, mas a gente não entendia nada. Às vezes ele queria um pãozinho com algum queijo, alguma coisa, mas a gente não entendia. E às vezes eu dizia, Alicia, o que ele está falando? Aí ela dizia, interessante isso, que eles tinham essa cumplicidade tão grande que ela conseguia traduzir coisa que eu não conseguia. Mesmo sendo mãe, porque as pessoas acham que a gente tem que, né, bola de cristal, mas a gente tenta, né? Mas assim, aí ele era com 6 anos, mais ou menos, ele começou a falar, mamãe, foi uma vitória. Mamãe, que a gente, tudo que tudo que é assim que eles fazem, a gente vibra, né? Outro dia eu tava vibrando porque ele foi lavar os pratos. Olha, né? Então, assim, é um dia, né? Cada vez é um passozinho, né? De evolução, e a gente tá ali vibrando por isso. Então, hoje ele tem um vocabulário um pouco maior, mas a gente ainda tem que parar um pouquinho para entender, né? O que repita. E quando ele não entende, que a Alicia não está perto, ou também ela não consegue, hoje ela não consegue compreender tão bem como antes, né? Pequeno. E olha que ele não falava nada, ela entendia tudo. Hoje ele fala mais e ela não entende quase nada. Mas aí ele vai no celular, porque ele consegue ler e escrever, mesmo não conseguindo oralizar. Ele consegue ler e escrever. Aí eu digo para a mamãe, o que é que você quer? Porque ele antes era no PEX, né?
mas porque apontar, como ele fala um pouco, mas ainda é caracterizado como não verbal, porque você não consegue entendê-lo, aí a gente tirou o PEX, a médica tirou. Então, só traduz pra gente o que significa esse PEX. PEX é uma pasta de comunicação, onde tem as imagens que a criança tem que apontar, aí ele pega a imagem, tipo eu quero a tal coisa. Tipo, entendi. Uma maçã, eu quero passear. A imagem que ele tiver vai estar lá e vai mostrar para você o que ele quer. Então, ajuda muito na comunicação. Ajuda bastante quando a criança é não verbal. Hoje se usa a modernidade, porque antes não tinha, né? Ele vai fazer 14 anos agora, esse mês de maio, e antes não tinha, então hoje tablet. Entendi. E interessante, na verdade, que o embarreiramento dele é só na fala, mas ele consegue aprender entender tudo. Os códigos, tudo, só que não consegue só não oraliza. O problema de Arthur com essa questão de oralizar é porque ele não gosta de fazer os exercícios. Que a fonoaudióloga passa. Entendi. É muito complicado. Então, Ale, posso chamar a Ale? À vontade, eu adoro, prefiro. Então tá bom. Ale, então fala pra gente, como é que foi essa jornada? Mudou na tua família? O que é que mudou? O pai? Como é que é a situação deles? Desde a hora que você percebeu, desde o momento que você, filhos autistas, a questão do apoio do governo. Conta um pouquinho pra gente como é essa realidade de ter 2 filhos, né, com autismos. E assim, a sociedade ainda tem muito preconceito, acha que as mães passam muita mão na cabeça. Vai falando pra gente um pouquinho sobre a tua vida sendo mãe de 2 pessoas autistas. No início foi mais difícil, porque apesar que eu vivi 2 lutos. Não vamos aqui romantizar o autismo, né? Eu vou falar também o porquê um pouquinho mais na frente. Mas eu vou ressaltar essa frase na realidade um pouquinho mais na frente. Eu passei pelo luto de Arthur, porque por mais que eu, desde os 4 meses de idade, eu percebia alguma coisa, existia alguma coisa errada, alguma coisa estranha, e com o passar do tempo, fui vendo que realmente, e a pediatra dizendo, não mãe, eu tenho um filho com hiperatividade, eu sei o que é um filho com hiperatividade, mas ela não me ouvia. Então eu disse, quando ela disse, olha, quando ele fizer 2 anos, a gente procura um neuro. Aí eu disse, tá, aí vinha a minha mãe dizendo que eu estava caçando piolho na cabeça do povo, na cabeça, porque não era. Aí vinha o pai dos meninos, que não estava nem aí para nada, ainda casada, né? Assim, ele não estava nem aí em termos de não querer saber do assunto, não querer falar, não querer, entende? Então, assim, eu me vi sozinha nesse diagnóstico e foi muito difícil para mim. Por incrível que pareça, mais do que descobrir que tinha 2, porque foi o começo de tudo e eu me vi só, porque ninguém acreditava em mim. Ninguém, nem a própria médica, acreditava que eu estava vendo algo ali. Porque muitas pessoas eles falam uma frase que, para mim, eu não concordo muito, não. Que é, Deus só dá a mãe, uma mãe, assim, a batalha a grandes guerreiras, uma coisa assim, né? Não sei bem o ditado, não. Escutei recentemente, mas eu não lembro bem o ditado. Eu eu não gosto dessa frase, mas também não me incomoda essa pessoa falar, porque eu acho que é uma forma de carinho, de acolher, né, a gente também não pode ser tão ríspida com as pessoas, quando a gente percebe que existe um acolhimento, um amor ali, de querer consolar a gente, mas ali eu me vi só, porque ninguém me acreditava em mim, ninguém me ouvia, né, e eu acho que os pais, até acho que os pais, eles são muito fechados para o diagnóstico do filho, então eu já fui ao contrário, eu já fui muito aberta, lutei, e persisti por isso, então fiquei só sem a minha mãe, sem meu pai, sem o pai, porque ninguém acreditava em mim, então fui à luta. Quando ele fez 2 anos, eu por mim mesma, porque a médica ainda dizia, e olha que ele tinha sintomas, ele começou a rodar, ele pegava carrinho, ele virava e ficava rodando a roda do carrinho, o tempo todo assim, até com o dedinho assim, achava tão lindo. Por muito tempo? Por muito tempo, ficava na televisão, aí às vezes parava, aí começava a rodar, em torno de si mesmo, andava da pontinha de pé, a hiperatividade nem se fala, né, porque isso aí foi desde a barriga, então a hiperatividade foi gritante, eu não tinha condições de ir no banheiro, eu tinha que entrar no banheiro, eu tinha que levar ele para tomar banho, e trancar a porta,
E ainda mais, tomar banho, tendo cuidado para ele não machucar, ou seja, não tinha vida. Ainda tinha que trabalhar fora, porque não tinha condições, aí minha mãe que ficava com eles. Você era mãe solo? Eu era mãe solo, entre aspas, porque eu vivia com uma pessoa, né, com o pai deles, mas era mãe solo. Mas vocês ainda estão juntos? Não. Separamos há muitos anos. Hoje eu tenho um cadastro. Então, quando se separou, ficou mãe solo. Fiquei mãe solo. E ele não te deu nenhum subsídio de ajuda, de apoio com eles? Tipo de pegar eles, guarda compartilhada, nada nenhum? Não, porque ele é uma pessoa muito complicada. Às vezes eu digo que eu não posso aqui diagnosticar ninguém, mas se ele fosse para o médico, ele poderia investigar algumas coisas, mas o problema dele é que ele é muito fechado. Ele não aceita muitas coisas. Então, assim, até hoje, assim, já está muitos anos, mais de 10 anos separado, então, assim, até hoje, para eu incentivar o relacionamento dos meninos, eu que tenho que procurar, eu que tenho que fazer, eu que tenho que isso. Então, e mesmo assim, que eu que tenho que dar o suporte. Ele aceita o diagnóstico das crianças? Hoje sim, mas antigamente ele tinha vergonha das crianças, ele não levava para canto nenhum. Inclusive, meu filho, como ele aprendeu a falar mamãe primeiro, ele chamava ele também de mamãe. Aí imagina para um homem machista, ouvindo isso. Uma vez a gente foi para o shopping, a gente entrou na C&A, ele ficou morto de vergonha, porque o menino saiu correndo a C&A todinha, porque eu soltei para pegar uma camisa que eu não soltava de jeito nenhum. Arthur, não tinha condições de você ficar com Arthur solto, porque ele corria tudo, inclusive passou de morrer por causa disso. Ele morreu de vergonha, pegou as coisas e foi embora. Você deixou lá sozinho com ele? Porque tem vergonha. Entendi. Essa questão da criança, sobre a questão da hiperatividade, você falou que ele andava tudo, mas a gente precisa entender com as mães, porque tem aquela questão do diagnóstico. Vamos lá, temos uma criança que tem um laudo de autismo, e aí, o que é o autismo, o que é o TOD, que você falou que a Alice tem, né, que é o transtorno opositor desafiador, e o que é limite, falta de educação. A gente pode ver como é a tua educação com a Alice tendo TOD e os dois tendo autismo e Arthur tendo a hiperatividade. Essa questão de como é que você permeia, como é a escola, se você vê também outras crianças que as mães passam a mão, muitas vezes, é porque é só por causa do diagnóstico, aí deixa a criança fazer birra, ou às vezes deixa até ser agressivo com a sociedade, o que muitas vezes eu vejo que alunos que são típicos questionam muito isso em sala de aula, que muitas vezes deixam de estudar melhor, porque uma criança que é neurodivergente chega até atrapalhar e não deixa os outros estudarem. Como é essa visão para você que está na prática? Isso é uma questão muito importante para mim, porque as pessoas, quando conhecem meus filhos, eles falam da educação, né, dos meus filhos, que é algo que, se tiver algo que eu me orgulhe, é disso. Porque eu não fui uma mãe permissiva. Eu acho que é uma coisa que deve se trabalhar muito a mãe, porque muitos pais, eu já conheci, eu trabalhei em escola, e inclusive eu estudei, eu tive que correr atrás de estudar, de me profissionalizar, de conhecer, até porque para me empoderar, porque a gente sabe que a inclusão está só no papel muitas vezes, então a gente tem que entender as leis, a gente tem que entender para nos defender e para também respeitar o próximo. E é aí que entra a frase que eu falo da questão de romantizar o autismo, porque mais eu me tornei uma pessoa melhor com o autismo. Então, assim, por quê? Porque eu estudei, porque eu comecei a ter empatia com o próximo. Eu sei onde é o limite do próximo, sei qual é o meu limite. Então, assim, eu tinha uma doutora, né, que cuidou muitos anos do meu filho, e ele dizia assim, você é muito rígida. E hoje a rigidez está aí para todo mundo ver. Eu fui rígida,
mas rígida na educação, rígida no respeito com o outro. Meu filho é autista, mas não dá o direito dele fazer, bater e acontecer com outra criança, até porque o que eu não quero para meus filhos, eu não quero para o filho do outro. Então, meu filho já chegou a agredir numa escola, então eu sempre fui uma mãe que estava lá na escola. Então, toda vez que acontecia, eu ia para os pais, olha, me desculpe, ele é autista, mas isso não justifica, vou botar ele de castigo. Eu nunca, assim, acreditei que bater também é uma coisa que não é legal, mas sempre acreditei que na educação e no testemunho. O exemplo, ele arrasta, mesmo em crianças atípicas. Eu digo isso até pelos semeadores. Então, assim, eu fui uma mãe que dizia, não vai fazer, e acabou, se botava de castigo, botava lá no canto, saía, às vezes eu passava a tarde todinha, ele saía, eu voltava, saía, voltava, você vai ficar aí. Aí até que ele aprendeu que ele não pode bater em ninguém, ele não pode respeitar ninguém, ele tem que dizer obrigado, ele tem que dizer por favor, com licença, mesmo ele não falando, olha que meu filho para falar com licença, para você entender é difícil, mas está lá dizendo. Entendi. Então, a educação é o primordial para que as mães tenham, assim, não ter o vitimismo, o coitadismo, não. Eles podem aprender, eles podem ser independentes. A gente não vai estar aqui o tempo todo, não, gente. E tem gente, a gente às vezes está criando filhos que ninguém vai suportar. Quando você fala de rigidez, eu entendo que rigidez é disciplina. Pela forma que você falou agora, eu poderia trocar e perceber a questão de ser rigidez. Eu fui uma pessoa que disciplinava, porque é como você falou, não tem nada a ver disciplina com agressão. Você bater, ele não vai entender que está sendo disciplinado, ele vai entender que está sendo punido, né? Mas eu vejo aí muitas mães que apanham até dos próprios filhos, que falam assim, olha aí, gente, eu vejo até gente filmando, que o filho vai lá, morde, bate, que puxa o cabelo até das próprias mães, e aí também vai agredir outras pessoas na sociedade. E é por isso também que existe tanto esse conflito entre sociedade e essas pessoas que têm essa impulsividade e não conseguem controlar e acabam tratando as pessoas desse jeito, e por muitas vezes não conseguirem ser disciplinados. Não, quando eu falo disciplinar, não é na questão de castigo, não. Eu falo de orientação. Vamos colocar orientação. E aí começam a repetir esse movimento como uma forma dele se reorganizar. Quando ele tem essa atitude e ele vê que para ele faz com que ele se alivie, é como para ele estivesse se regulando dentro dele. A gente tem que entender que o meu direito começa quando termina o seu. Então, mostrar que a gente precisa respeitar para ser respeitado. Claro que a gente tem que abrir as exceções, né? Porque os níveis 3, as crianças em nível 3 de suporte já é uma outra condição, que eu não estou dizendo aqui que é porque falta educação, não. Muitas vezes tem o canabidiol aí que está aí cuidando, né, de muitos autistas, que está fazendo um efeito muito legal para essas crianças de nível 3 de suporte, mas esses aí é um trato diferente, porque o nível 2, né, porque hoje não se classifica, a gente está falando para que as pessoas consigam entender melhor, mas o nível 2 e o nível 1 entra nisso que a gente está falando, o nível 3 já é outra lida, outra, não que eles não vá ter a educação, mas aquilo é uma forma repetitiva de um dia aprender a... E que ainda tem, como você falou aí, ainda precisa do suporte de uma medicação que hoje está sendo essa medicação que as pessoas também estão tendo muito preconceito. Seus filhos usam essa medicação? Não, porque graças a Deus eles usavam medicação que era Ritalina, né? Principalmente porque era para hiperatividade, mas eles tiveram alta, porque Arthur, de tanta intervenção, de tanto trabalho, né, entre a escola, terapia e casa, ele recebeu alta, todos os dois receberam alta da medicação e não tomam mais medicação, e Arthur saiu da hiperatividade. Mas essa medicação, para você chegando agora na sociedade, por ser uma medicação que traz um histórico que, na verdade, a matéria-prima, né, é usado, né, a maconha, como as pessoas normalmente falam, mas para você, usando essa medicação para diminuir as questões do autismo de uma forma muito grave, como é que tu vê, sendo mãe?
Olha, eu não, sempre fui muito resistente à medicação, mas infelizmente a gente tem que entender que a gente vai ter em algum momento vai ter que lidar com isso. Mas o canabidiol, para mim, foi uma grande evolução, porque ela está trazendo benefícios. A cobra mesmo, o veneno da cobra, o antiofídico é feito de quê? Da cobra, um veneno que mata, a picada da cobra mata. Então, assim, se usado para o benefício, ela vai trazer, né, cura. Então, não que o canabidiol vai trazer cura, mas ela vai trazer qualidade de vida para as mães e para essas crianças, a evolução, né, principalmente as pessoas que têm o nível 3 de suporte. Não que o nível 1 e o nível 2 não use porque o canabidiol não é só para as pessoas, para agressividade, hiperativo, mas para tantas outras, inclusive a fibromialgia e tantas outras doenças. Epilepsia também está sendo usado, né? Então, eu acredito muito na Eu aprendi, Ale, que toda substância vira veneno, dependendo da quantidade. Então, se for... E o veneno vira cura, dependendo da quantidade. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de mente aberta e também fazer o que sempre a gente está falando aqui, né? Sobre conhecimento. Esse podcast, a gente sempre toca nesse assunto, o quanto é importante a gente buscar o conhecimento dentro daquilo que a gente está buscando para a nossa vida ou para entender um pouco da nossa vida. Você, diante do autismo, foi procurar estudar conhecimento, não é isso? É maravilhoso. Agora, uma grande curiosidade minha, a Alessandra, mês de maio, mês das mães, comemoração das mães, sendo você com seus filhos, que um é não verbal, a outra ainda tem sua limitação para falar, como é para você comemorar o Dia das Mães com seus filhos, como é na escola, como é que eles fazem as atividades para te presentear esse momento que é dizer assim, eu acredito que no Dia das Mães é quando os filhos param e dizer para aquelas pessoas que realmente são mães, e eu não digo só mãe que gera o filho, mas mãe aquela que cuidou, que criou, independente de sair do seu ventre ou não, mas é aquele momento dos filhos dizer assim, obrigada porque você me deu qualidade de vida e você está me ensinando e sendo minha referência para eu ser um cidadão de bem, crítico e atuante na sociedade. Então, para você, como é ter essa questão dos seus filhos e a frustração também por eles não fazerem tantas outras coisas que você queria que eles fizessem? Olha, com o tempo a gente vai aprendendo a valorizar outras coisas. Porque a gente sabe que Dia das Mães não é só na data. Isso. Claro que a gente lembra da mãe da gente, a gente lembra daquela reunião familiar, quanto a gente queria ter aquilo, mas com o tempo a gente vai valorizando tantas outras coisas, que é um abraço, um beijo, uma conquista, uma evolução, né? Então, eu aprendi que um beijo, assim, às vezes a Alice que entende mais, né? Quando vai para a escola e a escola faz a comemoração do Dia das Mães, ela vem com um bilhetinho, um bombom que a professora faz e mostra para mim, dá. Então, aquilo para mim é tão bom, tão gratificante, porque, assim, eu hoje agradeço a Deus por cada conquista dele e agradeço a Deus pelo que eles me fizeram eu ser, porque eles botaram em mim um coração que eu não tinha antes. Eu digo que eu sou a Alessandra antes do autismo e a Alessandra depois do autismo. O quanto eu vi, né, coisas boas, ter empatia com o próximo, a amar o próximo, a olhar a deficiência com outro olhar, né? Não olho como deficiente, não, ele tem limitações sim, mas ele pode alcançar, galgar voos aí bem altos. Então eu comecei a valorizar outras coisas, as coisas mais simples da vida, né? Arthur é mais, assim, por ele ser o nível 2 mais, sabe, aí ele fica mais quieto, tal, ele não gosta de abraço, né? Ele não gosta de beijos. A Alicia já adora beijo, abraço, tal. Então são duas pessoas extremas, né? Totalmente diferente. Então eu tinha que saber lidar com um e com o outro. Então, Dia das Mães, Natal, meu aniversário, né? Então, assim, eu aprendi a não esperar um feliz aniversário, aprendi a não esperar um feliz Dia das Mães, porque eu valorizo muitas outras coisas. Mas eu não vou dizer a você que às vezes eu sinto falta. Eu já chorei muito, né, por quando chegam essas datas comemorativas do meu aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais nem tanto, mas Natal, né,
porque eles não têm essa coisa de se pegar a isso, eles são muito simples, né? Arthur, outro dia, estava me pedindo um ratinho, mulher, aquele ratinho que a gente compra em pet shop, pequenininho. Então, assim, eu aprendi também a humildade com eles, né? Porque outras crianças típicas iam pedir o quê? Me dá um celular, me dá uma bicicleta, me dá... Arthur estava pedindo um ratinho, aqueles que a gente brinca, os gatos brincam com... R$2. De R$2. Então, assim, são essas coisas que me conquistam hoje, né? Então, passou. Para mim, minha terapia passou, então eu valorizo mais as coisas pequenas hoje. E você falou uma coisa importante. Você acredita que as mães com filhos neurodivergentes, o apoio da terapia, essa busca, né? Porque geralmente os filhos que já são autistas e entre outros transtornos vão para a terapia, que já é encaminhado mesmo, e as mães, esse suporte terapêutico, você acredita que está sendo realmente atendidos? Como é que está sendo o governo em relação a oferecer isso para as mães? E também o investimento, qual é o investimento que o governo faz para essa família, para cada família que tem os filhos autistas, com TDAH, com TOD? Porque, assim, quando é autista, eu percebo que tem uma visibilidade maior, na verdade. Mas quando é um TDAH, acredito que a dificuldade é só na área de aprender, na sala de aula. E aí eu percebo que não é, porque o TDAH ele vai também para dentro da tua casa. Tu vive aprendendo, tu vive socializando, e o TDAH, essa hiperatividade, atrapalha na socialização. Então, como é que está sendo o governo ajudando essas famílias, a questão social, na tua visão política, governamental, na tua prática diante dessas necessidades? Como eu falei antes, é uma inclusão só no papel, né? Ano passado, meus filhos só vieram estudar em agosto, né? Que teve as aulas, né? Porque não tinha. Fui no Ministério Público e lutei para que eles não tinha apoio. Que é a pessoa então, aí quando foi, veja, começou em agosto. Quando foi em novembro, eles tiveram que sair porque demitiram todos os apoios. Então, os dois precisam de apoio. Hoje, a Alícia tem apoio, mas Arthur não tem. Ou seja, estamos em abril, Arthur não foi para a escola ainda. Então, o governo é muito lindo, né, na inclusão, nas propagandas, em chegar em tirar foto, fazer um evento aqui, um evento ali, mas na prática, no dia a dia, todas as mães sofrem. E que interessante é que eles precisam realmente estar tendo uma rotina, inseridos porque a rotina da escola, e ele passa sei quantos meses sem escola, aí retarda o aprendizado dele, a socialização dele, e o autismo já dá esse problema de aprendizagem, aí também essa falta de apoio, de ele frequentar a escola, atrapalha. E ainda de um apoio especializado, né? Porque eles colocam qualquer pessoa para ficar, e às vezes não estão, às vezes vão passear, às vezes já cheguei na escola e eles estavam no pátio. Então, não tem essa estrutura de adaptar as atividades escolares, o curricular para eles. Entendi. E nos outros aspectos, nas questões mesmo terapêuticos, as assistências de terapia, de esportes, também o lazer para as crianças, como é que está sendo? A única coisa boa de lazer foi o lazer, porque Paulista ele decretou uma lei, né, que todas as neurodivergentes elas entram de graça junto com o acompanhante, seja no Mirabilândia, qualquer evento que tiver, no cinema, tal. Mas eles poderiam, claro que o lazer, ele é bem-vindo, mas eu acho que você deveria investir, o governo, o prefeito, né, Ramos, ele deveria reinvestir na terapia, que é o mais importante, porque é o que a gente é o que vai evoluir ele, o que vai fazer com que ele faça certas coisas, né, evolua, cresça, estude, aprenda. Até porque a preocupação da mãe é o quê? Um dia, quando a gente fechar os olhos, quem vai tomar conta? Então, muitas vezes, eu vejo mãe indo para a escola, ficando com o filho, a mãe, ela está abrindo mão de tudo, porque não encontra apoio ou rede de apoio, seja no governo, seja em casa, seja onde for, mas o governo ele ainda não está preparado. Aqui em Paulista também a gente vai procurar, se não for ONG que ajude, que muitas vezes não tem vaga porque a demanda é muito grande, a gente não tem esse apoio
governamental para ter um local especializado para que tenha terapia, que tenha fonoaudiólogo, né? A equipe multidisciplinar. E aí tu me passa... Principalmente TO. Terapeuta ocupacional é uma das coisas que mais falta no município. Entendi. A gente tem o real, que é o que você passou agora, e qual seria o ideal, assim, tu pautando, isso, pauta pra gente. Ainda, lembrando, não tem suporte medicamentoso, ainda tem essa, né? Então, para mim, o ideal é ele montar uma estrutura que tivesse a demanda pelo SUS, né, de terapeutas, da equipe multidisciplinar, que é o terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagogo, o psicólogo, né, tem também o psiquiatra, neurologista e também o educador físico, porque tem muitos com a psicomotricidade, né, que tem problemas de locomoção, meu filho mesmo, ele é fisioterapeuta, então precisa dessa equipe multidisciplinar, coisa que o paulista muitas vezes é só no governo, assim, nas ONGs que consegue, mas assim, o que tem não suporta a demanda que tem. Inclusive, a gente procura um psiquiatra, foi uma agonia ano passado com aquela questão da avaliação, que a gente sofreu muito, ainda tem essa, que o governo, já que a gente está falando de governo, né, o governo, ano passado, ele cancelou vários LOAs das mães, né, inclusive eu conheço uma mãe que ela tem um filho que é autismo, tem epilepsia, e o benefício dela foi cortado. O benefício dela não, do filho. Foi cortado. Filho. Que o benefício, gente, para quem não entende, esse LOAS é um benefício porque a mãe ou o pai, o responsável da pessoa que tem o autismo, ele não consegue trabalhar, então se dá esse benefício para essa pessoa, para, além de ela cuidar dessa pessoa, ela também ter o suporte para questão de terapia, ir e vir, porque muitas pessoas que têm transtorno não conseguem ir de ônibus, precisa de um transporte mais privado, por causa da questão de barulho, questão de aglomeração, do toque. A gente não tem direito de comprar um carro. Isso. E Alessandra, na questão da escola um apoio especializado, né? Também ter não só um dia na semana, porque a criança só vai um dia na semana, muitas vezes, para o atendimento especializado no contraturno, mas um dia só com poucos minutinhos, que não é nem 30, 40 minutos, uma hora, e aí deveria ter sido mais tempo, mais dias do AEE, e esse questão de atividades adaptadas para eles, provas adaptadas também, e atividades inclusivas, por exemplo, na hora de dançar, na hora de oportunizar eles a mostrar as coisas como eles sabem fazer. Eles podem não falar, mas eles podem dançar, eles podem não querer dançar, mas eles podem pintar, eles podem, nem que seja passar com um cartaz, mas estão lá. Mas está tão difícil que eu, às vezes, só tenho para a escola toda, um apoio que não é especializado para a escola toda. Que é só nível médio, né? Que eles pedem a exigência é que você tenha um nível médio, no mínimo, aí você vai ganhar uma bolsa que, inclusive, é bem pouca para o apoio. O apoio ele recebe aí, em média, R$800. E só ganha se for trabalhar. Se não for trabalhar, ele não ganha, né? Isso é o máximo, que se ele trabalhasse mais de 20 dias. E a gente sabe que muitas vezes as escolas não trabalham. Então, muitos apoios saem rápido, por quê? Estou ali desempregado, vou para o apoio só para pagar o aluguel. Aí, assim que aparece uma coisa de carteira assinada, ele sai. Então, está sendo essa rotatividade de apoio, que também é ruim. É ruim para... Porque cria uma conexão, né? Cria aquele carinho, rotina. Cria aquele vínculo afetivo também com o apoio. E aí, quando se troca, a criança passa por todo o processo de novo, o adolescente passa por todo o processo de readaptação, tanto o apoio, quanto a escola, quanto o aluno. E aí está sendo toda essa problemática, né? A gente vive um dia de cada vez, porque essa questão da não inclusão, às vezes do preconceito, muitas vezes a gente tem que gritar e lutar pelos direitos dos nossos filhos que são garantidos pela Constituição, mas que os próprios governantes não respeitam, então fica difícil. Aí nessa entra a mãe com depressão, com fibromialgia, né, com ansiedade, às vezes ou com obesidade,
porque com ansiedade come muito, ou, ao contrário, emagrecendo muito, porque não consegue nem comer com o filho, porque não consegue se alimentar, não tem fome, porque a lida do dia a dia ela não consegue nem sentar. E muitas vezes é questão também financeira, né? Quando o LOAS tem é cortado, né? E nem é sempre quando é cortado. Às vezes o LOA não dá conta da medicação que a gente tem para comprar. E além disso, o que é que a mãe tem que fazer? Fazer um trabalho ela tem que pensar num trabalho que dê condições de ela trabalhar em casa. Por exemplo, muitas mães estão sendo artesãs, mas aí consegue. Ou vende alguma coisa, comida. Muitas pessoas às vezes romantizam, ela trabalha em casa porque cuida do filho e tal. Mas se você souber a carga pesada que é, além dela cuidar dos filhos, ela ter que trabalhar dentro de casa e ainda ser dona de casa, é muito maior. E às vezes mulher, né? E aí adoece também, né? Porque nem sempre elas estão fazendo o que ela gosta, elas estão sobrevivendo, como você falou. Trabalhar com comida, trabalhar com alguma coisa manual. Para dar um suporte no valor. Até porque muitas têm que pagar a terapia, como não consegue, principalmente terapeuta ocupacional, não consegue no município essa ajuda, ou no estado, então ela vai partir para pagar uma terapia. Porque quem não quer ver o seu filho evoluindo? Isso. Quem não quer ver seu filho bem? Não é porque eles são deficientes, neurodivergentes, que a gente não quer, a gente não ama. Pelo contrário, eu acho que a gente ama até... Né? Eu costumo dizer que eu amo, eu sou uma leoa, só que eu não posso ser essa leoa que vou proteger. Eu tenho que entender que eu sou uma leoa, que eu defendo meus filhos, mas que eu tenho que colocar eles para o mundo, porque um dia eu não vou estar aqui. Então, é sobre isso que eu queria perguntar. Parece que a gente está bem conectado hoje, viu, Alessandra? Eu queria saber, e você pode responder se quiser, qual é o maior medo por você saber que seus filhos eles são tão dependentes? Qual é o teu maior medo de um dia, quando você não estiver aqui? Tem medo do que aconteça? E também, se você puder responder, o que é que você percebe para o futuro dos seus filhos? O que você vê, mas também o que você gostaria na medida da tua realidade, né? Porque a gente está vendo 2 pessoas neurodivergentes que eram crianças, são adolescentes, mas vão ser adultos. Arthur, ele pode não falar, mas ele tem muita inteligência com a tecnologia. Uhum. Será que o governo, o mercado de trabalho está preparado para uma pessoa que não é verbal, mas que tem capacidade para trabalhar com tecnologia? Para você, tudo isso para o futuro. Qual é a tua percepção? Primeiro o medo, depois a percepção para o futuro. Eu tenho medo de... Assim, quando eu era criança, teve coisas que aconteceram comigo que não foram legais, né? Então, é muito difícil falar isso porque tocou no meu ponto fraco. E peço desculpas a todos que estão assistindo, mas eu já fui uma criança muito abusada. E perceber que isso pode acontecer com minha filha. Quem passou pelo que eu passei já quando criança, porque você não esquece, eu não quero jamais que minha filha fique com esse trauma. Não é legal. Nenhuma mulher, adulta, imagina uma criança que cresce lembrando que já foi, né, violada. Então, eu às vezes, sabe, eu fico pedindo a Deus. Eu boto todos os dias o meu joelho no chão e peço muito a Deus para que Deus coloque pessoas boas, porque as pessoas que têm eu não confio. E realmente eu não tenho ninguém, porque minha mãe vai fechar os olhos, meu pai vai fechar os olhos, e quem vai ficar com essas crianças? Entendo. Então, para mim, o meu maior medo é que isso aconteça com eles. Porque né? eles são vulneráveis, né? São pessoas que... Por mais que eu estou criando para que eles sejam dependentes, eles nunca vão ser totalmente dependentes, eles vão precisar da ajuda de ir ali no médico, de ir, sabe, assim, às vezes até por Alicia TDI, né, que depois é bom a gente falar sobre essa questão da higiene. Então, é algo muito doloroso. Então, isso aí é o teu maior medo? Meu maior medo é muito doloroso e, inclusive, foi algo que me deixou muito sensível e me botou na depressão, porque foi algo que eu, assim, acredito muito que quem for ver esse vídeo vai se identificar bastante, porque muitas têm medo. Inclusive, acontece coisas assim que não é para acontecer, porque as mães têm medo de quem vai tomar conta.
das crianças, dos seus filhos, porque é como eu digo, não importa se ele é uma criança atípica ou atípica, o amor de uma mãe é o mesmo. Ele nunca vai morrer. Então, para meu futuro, para a expectativa, é que eu oro todos os dias a Deus que coloque alguém que ajude eles a dar continuidade a todo o processo e progresso que eu venho tendo com eles, de cozinhar um feijão, de fazer um arroz, de limpar uma casa, de lavar uma roupa, de lavar um prato e assim, e talvez, né, eu falo muito isso para a Alicia, que ela case, que ela tenha filhos, que ela tenha uma família, né, porque o Arthur, a médica já conversou comigo que ele tem uma mentalidade de criança de 5, 6 anos, né, a Alicia já é mais esperta, né, então ela pode ter uma vida dita como normal, que normal a gente não, ninguém é. E aí eles provavelmente vão ficar sempre juntos, né? Alicia com o Arthur, porque e é uma das coisas que eu peço também, né? A Deus, porque eles são muito ligados, muito, parece gêmeos, parece que nasceram no mesmo dia, eles são muito ligados um com o outro. E para o futuro, já que tu falou de casamento de Alicia, né? A gente olha coisa boa, viu, Alicia? Imagina a Alicia casado. E Arthur, questão de trabalho para Alicia, para Arthur, você vê a possibilidade deles trabalharem, dependendo do mercado, se o mundo está preparado para que esse pessoal agora neurodivergente, que sempre teve, na verdade sempre teve, porém, como está bem mais visível com as redes sociais divulgado. E a tecnologia, né, está sendo muito mais divulgado. E agora, como é que vai ficar no futuro? O que é que tu deseja e o que é que tu pensa? E também as dificuldades que tu já percebe que vai encontrar. A dificuldade da socialização. Isso é algo que eu vejo muito nos dois, né? Por mais que a Alicia seja carinhosa e Arthur é mais, como eu já falei, né, fechado, muito. Os dois, eles gostam de socializar entre eles e conosco, mas Arthur, ele nem conosco direito ele quer. Ele não admite abraço, ele não admite toque, ele não que ele vai agredir, que ele não agride, porque eu já ensinei que não é certo bater. Mas se você insistir muito, ele empurra, né? É o jeito dele. Mas, assim, essa é a dificuldade que eu vejo, de que as pessoas, as pessoas, porque eu acho que as empresas, elas vão no caminho, né? Quando se fazem leis, aí quando algum ser humano entra ali naquele danado daquele congresso e faz uma lei humana, né? Para os autistas, então a empresa ela vai, mas as pessoas, nós, como cidadãos, se adaptar a eles, né, e começar a aprender a respeitar as limitações de cada um, porque eu também tenho minhas limitações, você tem, todo mundo tem. Então, assim, a minha dificuldade eu acho que é mais na socialização e também na questão do trajeto de ir, né, para o trabalho, de ter essa liberdade de sair, porque a Alicia tem essa questão de não querer sair sozinha. Mas eu vejo, assim, a Alicia é ótima em desenho, ela quer fazer curso de design, então, mas ela quer ir comigo. Então, eu tenho que aprender, eu tenho que ensinar ela a desprender de mim e começar a ir sozinha, andar sozinha. Então, seria bom que essa questão de cursos fosse mais... capacitação para as pessoas entenderem, conviverem, aprenderem, acolherem com as pessoas. E onde tivesse esses tipos de cursos gratuitos também, o governo disponibilizasse transportes, assim como fazem nas escolas, transportar. Se você é neurodivergente, aí tinha direito, né, de pegar essa condução, levar você até o local do curso e voltar. E aí, porque não tem os ETEs, né, os cursos técnicos, eles vão poder fazer. Mas a questão é que, será que os pais que já estão com tanta bagagem, tantas questões, porque você falou que o que é que eles vão, como eu posso dizer, os gatilhos que eles vão soltando ao longo da vida, que é ansiedade, depressão, mas é aquelas doenças que já vêm com eles, problemas cardíacos, diabetes, pressão alta, por não poder fazer um exercício físico diário, começam a ficar mais sedentários dentro da casa para cuidar dos filhos. Então, eles ainda, na fase adulta, têm que ainda levar os filhos para se especializar, se profissionalizar. E quando chega lá, estou com diploma, mas muitas vezes os espaços dentro da empresa não tem, porque não tem o que suporte. Vou te dar um exemplo das pessoas surdas. Como eu estou muito mais pendente para os lados dos surdos, porque é uma área que eu trabalho, as pessoas começaram também a
ter esse suporte. Bota uma pessoa que já tenha a Libras para se comunicar e fazer aquela ponte entre a empresa e o colaborador, certo? Pessoas com síndrome de Down também já estão sendo, né, já inseridas no mercado de trabalho. Inclusive, teve um rapaz que fez um restaurante só com pessoas que têm síndrome de Down. E agora, isso. E agora, assim, tá devagarzinho, as pessoas estão entrando, mas ainda é pouco. É quando a pessoa que é neurodivergente é aquele nível pequeno, aquele nível não tão detectável. E aí, mas quando é um nível muito maior, será que vai perder aquela habilidade e aquele caráter? Porque a gente é mais difícil achar um caráter. Você tem ali uma pessoa que tem um caráter muito bom, grandes habilidades, mas tem que ter um transtorno. E aí você deixa de acolher aquele colaborador porque não tem um suporte. Porque psicólogo, fono, educação física tinha que estar não só em área de saúde, era para estar também dentro do trabalho, da área trabalhista mesmo, das empresas, os psicólogos eram para estar lá, e não era para estar só em RH não, só na área de recursos humanos não, era para estar lá também na questão de conflitos e tudo mais, mas ainda não está tendo suporte para essas pessoas neurodivergentes, não é? Eu acho que é algo, como eu falei, que tem que ser trabalhado, né, lá no Congresso falar, ou então a gente mesmo, porque eu acho que a gente tem um poder muito grande que a gente não usa como cidadão. Eu acho muito importante se falar isso, a gente como cidadão, que é a gente que coloca eles lá. A gente tem um poder grande que muitas vezes as pessoas não sabem. Então a gente tem que entender e escolher bem as pessoas que vão nos representar, né, principalmente nós que temos, né, os nossos filhos nessa condição, e não só o autismo, né, tem o síndrome de Down e tantas outras deficiências como os da microcefalia, né? Claro que teve coisas que foram feitas que beneficiaram, mas quanto tempo chegou o benefício que o pessoal da microcefalia passou anos para ajuda financeira na realidade. Então, assim, é complicado, a gente tem que sempre estar lutando, a gente sempre tem que estar gritando, aí entra a nossa saúde, tem que estar lutando, tem que estar interagindo. Então, a gente pode usar essa energia da gente na urna. E as mães e os familiares acabam sendo tão reativos, porque eles ficam tanto brigando, que acabam se tornando uma pessoa muito reativa, que tudo já vai lá e já vai se, sabe, com aquela reação de, é isso. Aí já grita, mas eu acho que se a gente se reunir, porque quando a gente se reúne, quando foi a questão do ano passado do INSS, uma das coisas que a gente se pautou muito foi que as mães, muitas delas não iam, os pais não iam, os cuidadores não iam lá para a rua lutar pelo direito do seu filho. Tinha muita mãe perdendo benefício e 2 gatos, 3 gatos pingados estavam lá gritando e lutando pela gente. Poxa, a gente tem um grupo grande, a gente pode fazer muita coisa se a gente se reunir, realmente lutar, gritar, se fazer ouvir pelos direitos do nosso filho. Porque quem faz as leis está ali, que foi pelo nosso voto. Não foi eles que foram botar a faca no pescoço da gente. Eu vou entrar e acabou-se. Não, foi eu e você e todos nós que colocamos ele lá. Então, a gente precisa ser voz. E digo mais, além da gente ter voz, votar consciente, a gente também precisa de pessoas honestas que realmente queiram um trabalho para o povo e pelo povo, que a gente veja que eles estão lá. Porque muitas vezes o que a gente percebe são aquelas figurinhas repetidas, e a gente fica, às vezes, meio que sem opção de voltar, né? A gente, às vezes, acaba escolhendo o menos ruim do que essa frase. Que infelizmente, mas que apareçam pessoas... Mas algumas apareceram e a gente fez o quê? Escanteou. Né? E eles não tiveram voz. Alessandra, eu queria saber se você poderia dar uma mensagem para essas mães. Primeiro, aquelas mães que acabaram de ter o diagnóstico dos filhos de meu filho tem autismo, e agora? Ou qualquer outro transtorno. E para as mães que já estão aquela cansada, eu não aguento mais, que de repente possam assistir esse momento contigo, o que é que você diria para essas mães? E justamente no Dia das Mães. Eu diria que é normal você se ver no luto,
né? Porque a gente entra no luto, eu tive 2 vezes o luto, né? Então, é normal. Eu costumo dizer o seguinte, para algumas mães que chegam até mim, aí descobri hoje, eu fiz viva o luto até um determinado momento, depois vai a luta. Porque não adianta, a gente vai ficar no chão, a gente vai adoecer. A gente tem que ir à luta e eles precisam da gente, porque muitas vezes essas mães acabam se tornando solo. Até porque muitas da microcefalia, né? Porque a gente não, como a gente fala aqui, a gente está falando de todas as crianças neurodivergentes, não só o autismo, mas todas as mães, elas, muitos os companheiros abandonam, então eu sei que é difícil, mas viva um dia de cada vez, né? Comemore aquilo que tem que comemorar, seja feliz, pense em você. Por que eu digo isso? Porque se você pensar em você, você vai pensar no seu filho. Se você cuidar da sua saúde, você vai ter saúde para cuidar do seu filho. Se ame. Eu sei que é difícil, principalmente eu, que sou mãe de 2 crianças autistas, né, que hoje não são crianças, são adolescentes. Eu ainda costumo dizer que é criança. Mas se é um conselho que eu dou para todas as mães, primeiro você, se ame, se cuide, e depois para cuidar do seu filho, porque quando a gente está num avião, que a primeira coisa mais que a gente tem que colocar é na gente. Então, tudo vai passar em termos do desespero, do não saber como lidar, né? Vá procurar se empoderar, como a gente conversou aqui, estudar, conversar com outras mães, entre em grupos, né? Não fique sozinha, porque sozinha você entra no desespero, né? Porque a gente entra nesse desespero, como eu falei, a gente entra nesse luto, mas não se isole. Procure ajuda, porque você vai encontrar ajuda, porque graças a Deus a comunidade das mães neurodivergentes, né? Elas são muito acolhedoras. E quando uma mãe ela descobre, né, essa dificuldade que vai ter mais na frente, essa missão que eu acredito, eu digo sempre que é a missão, né? Que Deus nos dá. Então, a gente precisa de apoio, a gente precisa de ajuda. Você tem que entender que você não está só, né? Viva um dia de cada vez. Errar é humano, não se preocupe, mas mais lá na frente você vai acertar. E para os Dias das Mães, o que é que você vai desejar às mãezinhas, independente de filhos neurodivergentes ou não? Muita felicidade, né? Muitos beijos. Eu adoro, eu sou daquelas que adoro abraçar, adoro beijar, adoro acolher. Então, muita felicidade para todas as mães, né? Porque para mim o Dia das Mães são todos os dias, mas nesse dia reúne a família, muito abraço, muito beijo. Diga que ama o seu filho, o filho diga que ama suas mães, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu desejo muita felicidade, muito acolhimento, muito amor nesse dia para todas as mães. Muito respeito. Ale, eu quero te agradecer imensamente por todo esse teu conhecimento, ter aqui compartilhado com a gente. É um prazer enorme. Eu te respeito muito pela pessoa que você é, pela mulher que você é e pela mãe que você é. Eu espero que você seja fonte de muita inspiração para aquelas mães realmente que precisam de uma orientação sobre os filhos e que você consiga, né, esse medo que ele passe, que você consiga perceber que a Alicia ela vai saber se defender, que Arthur vai defender ela também, tá certo? E que eles consigam um emprego futuramente, que eles sejam independentes, que eles fiquem juntos. E que eles tá bom? Quero te agradecer por estar aqui hoje, disponibilizando esse tempinho para estar com a gente. E quero dizer para vocês, mães, minha mãe, manhã, feliz Dia das Mães, minha guerreira, e para toda a mãe, mesmo aquela que seja biológica, adotiva, não importa, até aquela tia, avó, vizinho que pegou aquela pessoa e quis cuidar com muito amor, tá? O consolo de quem cria é saber acalentar. Acalentou? Então você já é maternal. Tchau, gente. Fiquem com Deus.